Muito bom. Agora vai. Glória! Muito bom. Olha só que beleza, agora vai. Todo mundo tá me ouvindo bem agora, Vitor? Agora tá no Instagram certo, né? Tá me ouvindo bem? Agora vai. O Wellington já chamou, a galera tá entrando. Agora é live dos homens, agora vai. Agora não é mais feminilidade, agora não é mais tema das meninas. Agora tema direto para os homens, para quem está chegando agora, né, encaminhar essa live para os meninos. Essa live não é especialmente para os meninos, é diretamente para eles. Mas se tiver alguma menina, por favor, pode ficar, porque isso vai ser muito importante. Vai ser importante para o nosso crescimento e também para as meninas que tá procurando aí talvez, né, um namorado ou sei lá, né, não consegue enxergar a dificuldade dos homens no dia de hoje. Nessa live você vai ver algumas coisas que talvez esteja faltando, né, que talvez você tenha dificuldade em escolher. Mas não é de afetividade e sexualidade, né? Não é nada disso. É uma live sobre masculinidade. Agora no Instagram certo, né? As meninas estão rindo aí. Agora no Instagram certo. Não tô no Instagram mais da Maria Cristina. Agora no Instagram certo. Vou chamar o Wellington aqui para nós começarmos, não perdermos tempo. E vai ser maravilhoso. Vamos lá. Deixa eu chamar ele aqui. Eu vou colocar. Enquanto isso, só confirma para mim, por gentileza, se o áudio está ok, porque só o áudio já interessa, é isso aí, né? O Wellington está entrando aqui com a gente. Fala, galera. Fala, Douglas, tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilo? Você me ouve bem aí, irmão? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tá bom, acho que tá meio escuro aí, mas essa é a imagem que nós temos aqui, tá? No ambiente aqui em casa, tá? Não tem problema. Essa imagem. O que importa é o conteúdo, né? Não é muita imagem, né? O que importa é o que nós vamos falar hoje, né, Douglas? Com certeza, né? A imagem, né? Hoje, principalmente, não importa mesmo, né? Ontem as meninas, né? Mais arrumadas e tal, importava. Agora os homens não importa a imagem, pode ficar tranquilo. Não, O que imagem, importa, nós vamos. O que o que importa é o importa conteúdo, é né? o conteúdo. Eu vou É a colocar o tema essência, né, aqui, Douglas? com certeza. Vou colocar o tema aqui, a gente já... Já apareceu lá. Isso, ótimo. Tudo bem, Wellington? Boa noite. Tudo ótimo, cara. Boa noite, a paz de Jesus, né? Que a bênção de Deus esteja sobre nós, que Nossa Senhora interceda por nós, né? Nesse bate-papo. Com Tudo certeza. Vamos, ótimo. vamos precisar uma Ave Maria já entregando a ela, né, todo esse momento, essa live, né, para que, né, com o auxílio dela, ela que é modelo, né, de santidade, né, modelo de virtude para nós também possamos confiar a ela, né, e também ao seu esposo fidelíssimo São José, né, para nós alcançarmos essa santidade também de ser homens na sua plenitude. Tá? Em nome Com do Pai, do certeza, vamos Filho rezar. e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, Ave cheia de Maria, graça, cheia de o Senhor graça. é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso Fruto do ventre, vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Amém. Senhora, auxílio dos cristãos, rogai Rogai por por nós. nós. São José, Rogai por nós. rogai por nós. Isso aí, Wellington, vamos começar o nosso tema. Eu peço desculpas porque eu entrei lá pelo Instagram da Maria Cristina. Cara, eu vi mesmo, seu nome tava Não, diferente lá. Eu falei, deve ser um. não, a gente é único aqui, é só coisa nova. Tá certo, tá É, certo. vamos começar então, Wellington. Nós vamos falar desse tema, né, tão propício para nós hoje, em relação, né, à masculinidade, a serviço, proteção,
ser homem mesmo, né? Nós estamos, né, caminhando para essa, né, para essa vida de busca de virtudes para ser mais homens conforme a vontade de Deus. E vamos bater esse papo aí, né, Wellington? Nós temos algumas, assim, são perguntas recorrentes que eu tenho conversando com alguns meninos, né, alguns Aham, homens, né? E aham. aí a gente vai conversando nesse tempo. E aí o que ficar também, se alguém quiser comentar, né, pode escrever aí para nós vamos partilhando. Tá Beleza? bom. Tô só ajeitando minha luz aqui pra ver se melhora, mas não melhorou não. Tá ótimo. Tá Não, ótimo tá, assim. ó, Vamos lá. tá tranquilo. Vamos lá. Ué, então para nós começarmos, se apresenta para nós, por gentileza, o pessoal que não te conhece. Bom, como o Douglas disse, né? Eu me chamo Wellington, sou casado com a Geisiane, que estava ontem numa live com a Cris, né? E que gostoso, né? Saber que vocês estão promovendo isso. Nós temos 5 filhos, né? Maria Beatriz, a Helena, 2 bebês no céu, né? E o Francisco, que está completando 5 meses esse mês, né? Participo da Renovação Carismática Católica há 16 anos que eu estou nesse movimento, né? Nessa experiência de batismo no Espírito Santo. Também tenho um trabalho, né? E tô aí, né? Essa é a minha linha, né? Participo do Ministério de Pregação, né? Hoje também tem um serviço que eu exerço, e estou neste momento como coordenador de um ministério bem tranquilo, né? Que é o de fé e política, né? Um ministério bem tranquilo, né? Bem suave, né? Vivo uma vida de missão, né? Eu sempre disse aqui em casa, né? Desde quando casei, que o meu desejo, que o meu coração arde pela missão. E hoje estar aqui com vocês no grupo de oração Renascer de uma forma diferente, né, online, né, a gente que é acostumado com as nossas formações, né, eu não sei você, Douglas, mas a gente que gosta de dar um abraço apertado, né, um tapa nas costas dos homens, né, né, não ter isso faz falta, mas eu louvo a Deus por poder da minha casa entrar na tua casa e também entrar na casa dos demais irmãos que estão nos acompanhando, né? Eu louvo e agradeço a Deus por esta oportunidade que nós temos. E para falar de um tema fantástico, né? Um tema que talvez muitas pessoas nem gostam de falar, né? Mas nós hoje estamos nos desafiando a fazer um bate-papo sobre isso. Então, aqui, esse é o Wellington, né? Esse é o Wellington, esse sou eu, né? Esse sou eu. Muito bom, Wellington. É uma alegria, né? A gente está nessa caminhada aí já há algum tempo, né? E, né, só para falar para o pessoal, o Wellington é uma pessoa muito querida porque a gente se conheceu, né? Começou pela teologia do corpo, né? Depois vários outros assuntos em relação à santidade. E o Wellington é uma pessoa que, né? Um homem que me ajudou e ajuda, né? Cada dia mais eu agradeço, né? Então, essa live hoje, né? Ela é um presente, né? Porque no dia, na semana do Dia dos Namorados, né? Com temas propícios, né? O Favini, com todo o discernimento dele, não sei onde ele tem discernimento, ele confiar a mim, né? E a Cristo aqui nessa semana, com o casal, né? Vocês, o Elton e a Geise, tão queridos, né? A gente agradece e louva muito a Deus. Então vamos falar desse Tá tema bom. que Ok. é muito propício mesmo, né? Algumas pessoas, né, não gostam de falar, né? Há alguns atritos, mas a gente não vai falar de polêmica nenhuma, né? A gente vai falar do que é, Não, né? Do que é a masculinidade. Então, vamos perfeito. começar. Wellington, explica para nós um pouco, né? Para nós introduzirmos o tema de hoje, sobre o que é a masculinidade, como que nós podemos entender isso quando nós ouvimos. Douglas, se você me permite, né, eu tentei buscar uma linha para nós fazermos essa introdução e eu quero fazer essa introdução à luz da palavra de Deus, né? Tranquilo. Por quê? Por que que eu digo isso? Porque falar sobre masculinidade, talvez muitas pessoas vão conseguir falar e vão até defender alguns princípios que até fujam um pouco, né? Mas as pessoas têm direito de falar,
certo? Porém, nós, já que estamos aqui numa live do grupo de oração, né, com pessoas que são tementes a Deus, ou talvez que se tem alguma pessoa que, no nosso meio que não vai no grupo, ou até mesmo não acredita em Deus, hoje nós vamos falar de masculinidade à luz da palavra de Deus. À luz daquilo que nós aprendemos ao longo desse tempo. Então, nessa introdução, o texto bíblico que eu queria trazer para a nossa reflexão é o texto de Gênesis, no capítulo 1, em que vai dizer, né, no versículo 26, então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aqui entra o primeiro grande ensinamento que eu acho que nós precisamos ter em relação à concepção do ser homem ou do ser mulher, né? Porque que quando a palavra de Deus fala homem, ela não está falando do gênero masculino ou feminino, mas ela está dizendo o homem. Façamos, então, a palavra de Deus vai nos dizer, então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E olha só que interessante, por quê? Santo Irineu, ele vai falar que essa imagem e semelhança que aqui nos é trazida no texto bíblico, ela é entender que fomos criados, e aí eu vou até pegar algumas coisas que eu fui anotando aqui, né? É entender que fomos criados pela mão de Deus, pelas mãos de Deus, diferente dos animais, em que foram criados somente por uma palavra. Entenda que se nós formos pegar o livro de Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, nós vamos ver Deus dizendo, e faça-se isso, e faça-se aquilo, produzam, poluam, etc., entre outras coisas, certo? Mas quando Deus foi fazer o homem, a palavra de Deus vai nos dizer que ele fez no barro, do barro ele fez o homem. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e temos que entender que de um boneco Deus dá a vida, de um boneco de barro Deus dá a vida. Então nós somos, dentro de uma concepção de Santo Irineu, a imagem e semelhança de Deus, e nos diferenciamos de qualquer outra coisa que Deus tenha criado aqui nessa terra. Isso é importante a gente saber. Um outro ponto ainda ligado a essa concepção do homem e também ligado a este versículo bíblico é aquilo que Tertuliano vai falar sobre essa condição de ser imagem e semelhança, né? E ele vai dizer que o significado de ser imagem e semelhança está ligado a Deus ter colocado em nós uma centelha divina em nossas narinas. Quando a palavra de Deus nos diz que Deus dá aquele sopro em nossas narinas, né? E aí entra o Espírito. Então, nós sermos criados, e ao sermos criados, Deus coloca em nós uma centelha divina da qual muitas vezes nós, né, ou muitas pessoas passam suas vidas inteiras e nunca vão entender aonde está essa centelha divina dentro de si. Né? Mas aqui dentro dessa introdução que nós estamos fazendo, nós vamos entendendo o quanto que o homem é importante, né? E o homem aqui, mais uma vez, homem ou mulher, mas como a nossa live é sobre masculinidade, vamos falar do homem, né? O homem é importante. E Tertuliano, então, traz essa reflexão de que o sopro da vida, né? Colocou essa centelha, né? E aí, olha só que interessante, ainda dentro dessa reflexão, São Tomás de Aquino, ele vai falar para nós de uma forma brilhante, né, dentro dos estudos de São Tomás de Aquino, que ser imagem e semelhança de Deus é o fato de o homem poder pensar, poder raciocinar. Está ligado, né, está muito ligado ao intelecto para São Tomás de Aquino. Está muito ligado ao intelecto. Quanto mais o homem usa a sua inteligência, mais ele se aproxima da imagem e semelhança do Criador. Por quê? Porque usando a sua inteligência, buscando o conhecimento, ele vai se aproximando da verdade. E nós sabemos quem é a verdade, né? Viver a verdade vos libertará, é o que diz a palavra para nós, né? Então, assim, olha só que bonito isso. É entender que somos criados. E diante desses viés aqui, talvez, desses santos, entendermos que nós não fomos criados de qualquer forma. Nós, homens, não fomos criados de qualquer jeito ou a qualquer modo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ficou claro, Douglas, isso? Para nós, você que tá... E que lindo é isso, né?
Sim, é importante saber porque talvez, né, a imagem que nós temos de homem, né, já está tão assim misturado e a gente não sabe de onde veio, né? Olha na palavra e a gente olha, fala que você precisa ser homem como Jesus, né? Mas Jesus também teve outras figuras de homens, teve outros homens na palavra, na Sagrada Escritura, e saber que nós, né, esse primeiro, esse sopro que nós recebemos, né, de Deus no paraíso, também tem todo um querer, né? Tem toda uma inteligência, tem toda uma vontade por trás disso, e saber que nós, né, vivemos agora para fazer a vontade de Deus justamente nisso, na sua plenitude, né? Correto, corretíssimo. É justamente nessa plenitude e entendimento que somos chamados a sermos homens semelhantes a Deus, né? A imagem e semelhança do Criador. É lógico que se nós formos entrar dentro de um contexto teológico, nós vamos ver que o pecado arrancou isso, com a entrada do pecado na humanidade, a gente perdeu um pouco dessa essência, né? Dessa essência original que Deus nos deu, de sermos imagem e semelhança, segundo a sua vontade, né? Mas essa, de fato, é a nossa, é o nosso grande chamado, né? Sermos imagem e semelhança do Criador, dentro da nossa condição, logicamente, de ser homem. E para nos ajudar ainda nessa reflexão, Douglas, já avançando um pouco para o desenvolvimento de toda essa conversa nossa, tem um texto bíblico, que eu já me utilizei desse texto bíblico várias vezes para falar sobre esse tema, que relata um pouco daquilo que é o chamado do homem enquanto homem de verdade, né? Que é o texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Né? Para quem gosta de Padre Paulo Ricardo tem até uma pregação sobre isso, né? uma formação. Padre Paulo Ricardo é formação total. Né? Ele tem até uma formação sobre isso. E é interessante por quê? Porque esse texto ele nos faz refletir, de fato, se nós temos vivido, principalmente nós homens, se nós temos nos abandonado a características básicas do querer ser homem ou do que é masculinidade. Né? Respondendo já a sua pergunta inicial. Né? Vamos falar um pouco sobre masculinidade, o que é masculinidade, o que é ser esse homem masculino. Bom, a palavra de Deus, ela nos dita um pouco de como deve ser esse caminho. E se nós olharmos o texto bíblico, então, de 2 Reis, ou de 1 Reis, no capítulo 2, nós vamos logo entender que esse texto nos traz fortemente duas palavras, duas características que o homem atual, ao meu ver, precisa ainda mais deixar com que essas características se sobressaia no seu dia a dia ou dentro do seu contexto de ser homem em meio a uma sociedade civil ou uma sociedade religiosa. A palavra de Deus, então, vai dizer assim, eu vou ler aqui dentro do contexto, Douglas, se você quiser pegar aí comigo, acredito que você deve estar com a sua Bíblia aí aberta. Uhum. Para quem está nos acompanhando, eu percebo que esse momento é um momento de formação, né? Que legal, né? E é bacana, então, você pegar a sua Bíblia, quem está nos vendo aí, o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal do grupo de oração, quem for assistir essa live depois, né? Pega a Bíblia e vai refletindo junto com os textos. E o texto bíblico, então, em 1 Reis, no capítulo 2, vai dizer: aproximou-se do fim de Davi. Deu ele a seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele. Então, Davi aqui está dizendo, eu me vou morrer, né? Eu vou morrer, né? E disse ele, eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso e comporta-te como homem. Olha só que lindo isso, né? Palavras do Senhor, graças a Deus para nós, né? Olha só que lindo isso para nós, né? Aqui nós estamos diante da morte de Davi, e Davi, então, no momento em que vai morrer, ele diz para o seu filho Salomão, eu me vou, então eu vou morrer mesmo, né? Disse ele, pelo caminho que segue toda a terra, então ele vai para debaixo da terra mesmo, vai morrer, mas ele fala para o seu filho, ser corajoso. Aqui, para mim, Douglas, dentro de uma reflexão mais apurada do contexto da masculinidade, está um ensinamento muito profundo, onde o texto bíblico nos mostra
uma das características fundamental do ser homem e do ser homem masculino, de ser homem segundo o coração de Deus, de ser um homem à imagem e semelhança de Deus, que é ser corajoso. Você é corajoso, Douglas? Com certeza, na medida do possível, a gente vai ensinando, né, cada vez mais. Lembro que é importante você falar disso, Elton, porque a coragem, né, vai falar, né, vamos ser corajosos e falar, não, eu sou homem mesmo, né, eu vou para cima e tal. Mas o primeiro grito já sai correndo igual um cachorro, né? E é importante nós sabermos disso, colocar isso em prática nas surpresas que a vida proporciona a nós, principalmente, né, para o homem mesmo, né? Isso aqui tanto homem quanto mulher, né? A gente sabe da coragem, que é uma virtude, mas o homem ele é um chamado diferente, porque ele que vai à frente, né? Então Com certeza. o porte como homem vai ser essa figura de, além de coragem, de ser firme naquilo que ele é chamado, né? Com certeza. E aqui, quando a palavra diz ser corajoso, é corajoso mesmo. Né? Não, corajoso no sentido mais limpo dessa palavra, de coragem. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, na minha casa. Apareceu uma aranha, caranguejeira aqui. Vamos lá. Isso já apareceu, tá? Quem que a galera grita? É o pai, né? Chama o homem. Né? E aí o homem chega lá tremendo, né? A gente chega lá tremendo na base. Mas eu tenho que mostrar que eu sou o homem desse negócio aqui, dessa casa. Eu tenho que mostrar que eu sou o homem. E assim, eu vejo que essa é uma característica que nós, homens, precisamos aprender a incentivar com que ela se sobressaia nas nossas decisões. Nós vemos muitos homens, na sua masculinidade, dentro do seu contexto de vida, e aqui a gente pode trazer qualquer tipo de contexto, relacionamento, trabalho, família, com pais, com namorada, né, na igreja, né? Nós vemos que ao longo do tempo, essa coragem é como se ela fosse arrancada do homem. Né? E fomos criando a sociedade, as pessoas, né? Eu digo a sociedade para não ficar falando nomes ou dizendo, mas a sociedade talvez foi criando homens que ao longo do tempo foi perdendo essa coragem. E quando eu falo isso, é aquele homem que não tem coragem de arrumar um emprego, entende? Ele coloca a culpa no Covid-19, né? Não, ninguém mais consegue arrumar emprego nesse período. E aí o cara prefere ficar em frente da televisão assistindo uma série, né? E não tem coragem o suficiente para dizer não. Eu vou mudar essa situação, sou um homem, né? E eu sou corajoso, e eu vou buscar, né? Então você vê que isso tem se perdido um pouco, né? Mas o interessante é que nesta palavra, Davi fala para Salomão, olha, eu vou te deixar aqui, eu quero te dar algumas instruções. E as instruções ser corajoso, que é o primeiro, e na sequência, comporta-te como homem. Olha que interessante isso. Comporta-te como homem. O que é se comportar como homem, né? É não se comportar como mulher, talvez, né? Eu não sei o que as meninas falaram ontem, né? Mas, de fato, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança do Criador. Porém, cada um com a sua essência. Cada um com a sua biologia, cada um com as suas diferenças, né? Ao ponto de o Catecismo da Igreja Católica dizer, deixa eu até pegar no Catecismo aqui, tá, irmão? O Catecismo da Igreja Católica, no número 369, dizer, o homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus, por um lado, em perfeita igualdade, olha só que lindo isso, em perfeita igualdade como pessoas humanas, e por outro, em seu ser respectivo, de homem e de mulher. Ser homem e ser mulher. Olha só que interessante isso, né? Comporta-te como homem, quando Davi fala isso, é como se ele tivesse lido o Catecismo da Igreja Católica, né? Ele não leu, logicamente, né? Os irmãos daqui a pouco vão começar a tacar pedra em mim aí, né? Mas entende isso, né? E é lógico que o Catecismo faz essa analogia, buscando a essência da palavra de Deus, né? Como o grande viés de toda a construção do catecismo. Mas olha só, né? O homem e a mulher foi criado em perfeita igualdade. Lindo isso, maravilhoso. Só que cada um,
no seu respectivo, no seu ser respectivo, no seu ser homem e no seu ser mulher. Então aqui, de fato, eu vejo esse texto bíblico, principalmente dentro do mundo atual em que nós estamos vivendo, Douglas, como um grande chamado para o homem de ser homem de verdade, de viver essa masculinidade. É lógico que nós vamos avançar ainda com as nossas reflexões aqui, mas só este começo do nosso tema aqui já nos diz muito. Né? Primeiro porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Existe uma centelha divina dentro de nós. À medida em que nós vamos, segundo São Tomás de Aquino, à medida em que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos nos aproximando da verdade, se aproximando da verdade, nós vamos nos aproximando do nosso Criador. E vamos nos tornando ainda mais imagem e semelhança do Senhor. O texto bíblico vem e nos diz que uma das duas características da masculinidade ou do ser homem é ser corajoso e se portar como homem. E se portar de fato como homem. E aqui eu faço até um parênteses, nem ia entrar nisso agora, mas dizendo que o se portar como homem é andar como homem, falar como homem, agir como homem, ser homem de fato. De fato, ser homem. Entenda que cada homem tem as suas diferenças. O Wellington não é igual ao Douglas, correto? O Wellington é mais gordinho do que o Douglas, mais branquinho do que o Douglas, né, Douglas? Né? O Wellington tem as características diferentes do Douglas, mas quando nós nos encontramos, o Wellington tem características de um homem masculino e o Douglas tem características de um homem masculino. Né? Nós temos isso. E isso é se comportar como homem em qualquer lugar em que estejamos, independente do momento. Pode falar, Douglas. Quando você fala em relação a falar como homem, né, a andar como homem, se portar como homem, Wellington, a gente pode caminhar para um lado assim, para os meninos, né, para os homens que estão nos assistindo. E talvez faltou isso na educação ali do pai, né? Não teve um pai perto, talvez teve um irmão mais velho, ou homens, né? Não precisa ser da família, né? Não esteve perto. E não conseguiu desenvolver, né? Esse falar como homem, esse agir como homem, talvez essa coragem, né? Não tem tanto, né? Aqui a gente não está falando que ninguém tem tendência nenhuma, não. Nós estamos falando de realidade, né? Às vezes faltou uma parte na educação do rapaz e não tem essa disposição, né? Não tem esse agir. Wellington, como que nós podemos falar para os rapazes agora em relação a esse ser homem, né? Em relação a colocar em prática tudo aquilo que nós estamos falando, que para muitos pode ser, né? Às vezes é mais difícil. Cara, eu penso assim, Douglas, que uma das melhores formas de nós nos tornarmos homens masculinos, à luz da palavra de Deus, é cada dia mais nós treinarmos esse querer ser homem, esse desejar ser homem. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Poxa, ser homem, né, para mim, de fato, viver essa característica do ser homem, eu agora casado, tenho, né, aqui minha casa, tenho minhas contas, eu tenho que pagar. Bom, eu preciso trabalhar. Né? E entenda que o trabalho, ele me exige, eu sair de casa para trabalhar, exige de mim um comprometimento com a vida, uma responsabilidade com a minha família. Isso vai imprimindo em mim, como eu posso dizer, isso vai imprimindo em mim esse ser homem, né? Vai me fazendo viver essas características, talvez até primárias, que está lá linkada a essa palavra. Eu vou criando a coragem em mim. É fácil ser corajoso? Tem homem que tem medo de barata, né? E tá tudo certo. Não é errado, né? Desde que ele é homem, mas ele tem um certo medo, tem uma certa repulsa por aquilo. Né? E aí, o que acontece? No momento em que ele vê uma barata e tem várias mulheres ao lado dele, ele tem ali que pelo menos querer lutar, querer ter a coragem de ir lá enfrentar aquela barata.
É mais ou menos isso, né? É um treinamento, é uma busca constante em ser homem. Talvez, se nós formos pegar aí aos exemplos, aquilo que a gente assiste em YouTube, ou quando nós buscamos isso de uma forma mais aprofundada, eu me lembro e me recordo de um vídeo do Padre Paulo Ricardo, e isso eu já tenho anotado numa pregação que eu fiz quando eu fui pregar na Diocese de Jacarezinho, onde o Padre Paulo Ricardo ele fala que ele traz o exemplo dos índios, né? Ele traz o exemplo dos índios. E esse exemplo, ele vai falar que os índios, à medida, né, lá, a criança, o pequeno, né, à medida em que ele ia crescendo, quando ele ia se tornar homem, ele tinha que cumprir algumas exigências daquela tribo, né, para poder se tornar homem. Alguns eram enfiar a mão dentro de uma luva cheia de formiga e ficar ali aguentando, né, as formigas picarem. Outros furar, né, aquele alargador na orelha. E cada um tem os seus rituais para mostrar para aqueles que estão em volta que agora eu me tornei homem. Que agora eu me tornei homem. Eu acredito, Douglas, que na nossa vida, e cada homem aí, cada pessoa vai entendendo qual é esse momento, nós também fazemos esse rompimento. Talvez, eu estou aqui te falando, mas o meu rompimento para essa vida de querer ser homem, de falar, não, eu sou um homem de verdade, ele se deu no momento em que eu digo, né, e sempre quando eu faço uma análise da minha vida, eu vejo que isso se deu quando eu tinha por volta de uns 14 anos. Eu já tinha essa vontade de ser homem. Eu não sabia se eu iria casar, se eu iria ter filhos. Eu não imaginava nunca, nem passou por perto a vida que eu tenho hoje. Porque eu digo que Deus me deu muito mais do que eu esperava em tudo. Me deu uma esposa muito melhor do que a que eu sonhei. Me deu filhas muito melhor do que o que eu sonhei. Me deu um filho agora muito melhor do que eu planejei. Me deu uma casa, me deu, né, tudo que eu tenho. Deus deu muito, muito além do que eu pedi. Muito além do que eu pedi. Mas eu me recordo que aos 13 anos, 14 anos, quando eu saía para trabalhar na uva com os meus tios, né? Isso para ter um dinheiro ali, para poder comprar alguma coisa, para poder, né? Com 14 anos eu já tinha registro na minha carteira, né? Mas quando eu vivia isso, eu já tinha um sonho. Aquilo me fazia ter coragem. Aquilo me fazia querer me comportar como homem, né? Logicamente que com 13 anos, 14 anos, eu não trabalhava igual os meus tios. Eu não tinha a mesma habilidade, o mesmo jeito para o negócio de trabalhar, para a lida do dia a dia. Mas eu tinha um ardor dentro de mim que queria romper com aquela adolescência, com aquele ser criança, para me tornar homem. Né? Então eu vejo dentro de um testemunho, então eu digo para você que o ser homem ele está ligado muito naquilo que eu faço no meu dia a dia. Então talvez algumas coisas eu tenha que treinar mesmo. Para os medrosos, né? Para os mais medrosos, eu tenho que treinar a matar barata. Né? Eu treino, mato uma, agora eu fiquei mais resistente a ela, eu mato outra. E aí quando eu estiver no meio de uma galera, eu não vou ter medo, eu vou encarar. Né? E logicamente, eu estou dando um exemplo da barata aqui, mas eu estou dizendo no contexto geral, porque no contexto geral, Douglas, infelizmente, até nem é por essa linha que nós vamos caminhar aqui no nosso bate-papo, mas infelizmente, nós temos homens hoje, né, de 40 anos, 50 anos, que são crianças. Né? Infelizmente, você encontra homens que só são homens porque você olha e fala, poxa, esse cara tem certa idade, esse cara tem certo trabalho, mas se comporta como uma criança. Não assumiu ainda a sua condição de ser homem. Entenda que eu estou dizendo para nós aqui, né, quem está nos acompanhando, principalmente para os homens, eu estou dizendo que eu acredito que o meu rompimento se deu ali com 13 para 14 anos. Mas você já deve ter visto também. Mas nós encontramos aí no dia a dia homens que ainda estão vivendo a sua infância, não saíram desse quesito, cresceram, ganharam idade, né, ganharam experiências, eu posso dizer, porque eu acho que não existe uma vida de 40 anos sem experiências, de 30 anos sem experiência, mas ainda não romperam e não se colocaram
ao querer de Deus, ou se abriram ao seu estado em que se encontra para de fato serem homens de verdade, né? Serem homens de verdade. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acredito que aqui a gente englobou bastante coisa nessa fala, né? Bastante itens. Porque nós esperamos, né, Douglas, encontrar homens de verdade. Encontrar homens que respondam a este apelo de Davi, né? A este apelo de Davi. Ser corajoso e comporta-te como homem. Larga de ser moleque. Né? Larga de ser criança. Talvez se nós formos pegar uma experiência de grupo de oração, e até nós já conversávamos sobre isso em um dado momento, né, Douglas? E se nós formos pegar a experiência de grupo de oração, nós temos meninos que hoje não querem viver essa experiência de serem homens. Né? E nós temos irmãos de grupo de oração, rapazes, que vão aos nossos grupos de oração com qualquer intenção que seja, tem várias intenções, mas não tem a intenção de falar, não, eu sou um homem, eu estou aqui, se comportar como homem em meio à sociedade, dentro de um grupo de oração. Né? Vão por outros interesses, né? Talvez para arrumar uma namorada, né? Que é bom também, né? Ir no grupo de oração e encontrar a pessoa certa, né? Mas tem homem que vai para fazer ao contrário disso, né? Vai em busca de um divertimento, talvez, né? E aí, Douglas, se você me permite ainda, antes de você falar, eu respondi essa pergunta, o que é se comportar como homem, da seguinte maneira, né? A palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 10, ela vai dizer assim: amai-vos mutualmente com afeição. Então, Paulo diz isto, né, dentro de um conceito de conselho e preceitos morais, né? Amai-vos mutualmente com afeição. Aqui, para mim, entra uma característica desse, o que é se comportar como homem. Um homem, de fato, ele tem respeito. Né? E eu gosto dessa palavra, Douglas. Essa palavra, para mim, diz muito. Né? Quando São Paulo diz, né, amai-vos mutualmente com afeição, ele está dizendo respeita o próximo. Respeita a outra pessoa. E aqui, para nós homens, eu vou dizer que este, sim, é um viés que faz muita diferença, né, para o homem que tem o respeito, né, que é respeitoso. E aqui eu não estou falando, seja bobo, homem, né? Seja hipócrita, homem. Não, se tiver, não, fica quietinho. Não, seja, não é isso. Mas seja respeitoso. Talvez para aqueles que têm um desejo ao matrimônio, né? Este tema, né? Essa característica é uma das características, talvez mais importantes, uma das mais importantes dentro do relacionamento a dois. Você que é casado aí, né? Que já está aí prestes a ter um bebê, né? Já está na expectativa. O respeito é uma das coisas mais importantes, porque o homem que vai crescendo sem esse respeito, Douglas, ele depois, num casamento, ele não consegue respeitar a sua esposa. No momento em que ela está com uma dor, no momento em que ela está talvez precisando de um auxílio, ele não consegue, ele acaba sendo egoísta e querendo usufruir daquilo porque ele é o homem da casa e pronto, e acabou. E aqui quando eu estou falando usufruir, não é só o ato sexual, agora do casamento, tal, não é isso não. Eu estou falando em todos os outros sentidos, né? Eu abandono a mulher, eu deixo a mulher com toda a responsabilidade da casa, porque eu trabalho, porque eu coloco o dinheiro dentro de casa, então acabou. Né? A mulher tem que fazer tudo. Não, quem disse que tem que ser assim? Ao contrário, eu penso que o homem que tem respeito, ele vai carregando isso desde a sua juventude, vai levando isso, vem para a sua vida adulta, né? E aí eu volto a dizer, é treino, é habilidade, porque às vezes respeitar o outro não é fácil, né? É treino, é habilidade, e vai criando essa habilidade, e aí dentro de um casamento ele consegue viver essa vida respeitosa, né? Um outro ponto, Douglas,
que eu acho importante nesse ser homem. E aí eu até queria que quem está nos acompanhando na live aí pudesse ir escrevendo aí também características que acha que é importante, né? A gente ir interagindo aí, né? Vai escrevendo aí, pessoal, vai colocando aí. Tem as meninas também. Meninas, o que vocês esperam de um homem, né? O que Nossa, vocês esperam? vai chover o que elas esperam de um homem. O que vocês esperam de um homem masculino, né? Mas uma outra característica que eu vejo, o Douglas, importante no quesito ser homem, vai estar em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 24. Ninguém busque o seu interesse, mas o do próximo, né? Que ninguém busque o seu interesse, mas o do próximo. O homem tem esse chamado por excelência. E é difícil entender isso, principalmente em meio à sociedade que nós estamos. Né? Buscar, eu abrir mão dos meus interesses, ninguém busque o seu interesse, mas o do próximo. Olha só que interessante. Né? Eu deixar, e aí aqui dentro de casa isso acontece muito, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu agora, quente, saindo do forno. Acontece muita coisa dentro de casa, né? Mas, por exemplo, eu tinha me organizado para participar dessa live com vocês na cozinha de casa. Né? Por quê? Porque na cozinha de casa nós temos uma iluminação melhor, né? Eu tenho um contexto de atrás, nós temos algumas fotos e imagens de santos, a gente tem um painel que eu uso para escrever, um flip chart e tal. Então eu tinha pensado em gravar a nossa live lá. E o que aconteceu? A Maria Beatriz queria assistir TV. E começou a me incomodar, porque ela, ai, pai, eu quero assistir TV. E eu falei, não, vocês vão tudo pro quarto agora, vim aqui onde eu estou, fiquem lá, né? Tá passando um carro barulhento aqui na rua. Fiquem lá, né? Se tranquem lá agora, porque o pai vai ficar aqui na cozinha. Mas aí, Douglas, o que aconteceu? Eu sabia que eu iria falar disso com vocês, né? E eu garanto para você que eu não iria conseguir falar se eu estivesse lá. Por quê? Porque de fato eu tenho uma família. Eu sei que hoje aqui seria bacana se eu tivesse não que esteja ruim, tá? Mas se eu tivesse uma iluminação melhor e tal. Mas, cara, eu voltei e falei, não, vou pegar todas as coisas, vocês ficam aí. Aí ela veio me pedir desculpa, Maria Beatriz, né? Ela falou, pai, quero te pedir desculpa, porque eu não queria fazer isso, né? Pode ficar lá na cozinha. Eu falei, não, filho, eu tô fazendo isso porque eu te amo. Né? Então, assim, entenda, é ser dentro de casa um altruísta, é você querer fazer o bem para sua família, para os seus. Eu só consigo fazer isso hoje, irmãos, só consigo fazer isso hoje, e não é sempre não, porque eu não sou perfeito, mas eu só consigo fazer isso hoje porque isso, ao longo dos anos, eu fui entendendo como um valor grandioso para mim. Não ficar olhando só para os meus próprios interesses, para as minhas vontades, mas para entender o que o outro precisa. Né? Eu penso, Douglas, e aí, quando eu digo é porque eu não quero deixar aqui uma opinião formada, é a igreja que diz isso, é o catecismo, é a palavra de Deus que diz isso. Não, eu estou dizendo eu. Eu acredito esta também ser uma das características do se comportar como um homem, né? Do ser homem. Acredito fielmente. Né? E uma outra característica, então, eu vou só recapitular para quem entrou na live agora, né? Eu estou falando do que é se comportar como homem e trouxe algumas características, é lógico que temos muitas outras, mas uma outra característica, até, tem uns irmãos falando aí, discernimento, paciência, né? Olha que bacana aí, né? Honra, lealdade, sinceridade, com certeza, né? Para aqueles que estão nos acompanhando, com certeza. Essas são características muito importantes também. Mas uma outra característica, e essa eu contei para você que eu iria falar, né, Douglas? Uma outra característica que eu vejo como muito importante desse comportar-se como homem é o homem ser responsável. Né? É o homem responsável pelas suas atitudes, pelas suas decisões, pela sua vida, né? Pela sua vida. E a palavra de Deus, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 5, vai dizer: cada um deve carregar o seu próprio fardo. Olha só que lindo isso. Né? Cada um, Gálatas, capítulo 6, no versículo 5. Cada um deve carregar
o seu próprio fardo. Irmãos, olha que lindo isso para nós homens. Se nós entendermos isso, Douglas, eu acredito que nós seremos homens responsáveis para a vida toda. Para a vida toda. Eu não sei se você concorda comigo nessa condição de responsabilidade, Douglas, dizer isso. Mas se eu aprender que eu, homem, devo carregar o meu fardo, e seja ele. Né, a palavra de Deus nos diz, né? Como que. Meu jugo é suave, o meu peso é leve, né? Então, assim, Deus sabe o que nós podemos carregar. Deus sabe o que nós podemos carregar. Mas esse texto bíblico, ele nos diz, olha, que cada um, né? Cada um deve carregar o seu próprio fardo. Eu penso que para nós homens, isso é muito importante. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque se você estiver hoje, vou lá, para os homens que estão nos assistindo, se você estiver hoje fazendo uma faculdade, e aí, por causa do cenário de pandemia, o negócio ficou online agora, não é mais presencial, e você está lá meio que relaxado. Este é o seu fardo, irmão. Você precisa aprender a carregar esse fardo. Porque senão, você vai repetir de ano. Entende? Porque senão, você vai repetir de ano e ainda vai jogar a culpa de que 2020 foi um ano perdido. Né? Se você está num relacionamento, e tá buscando santidade no relacionamento, castidade, tá querendo ali viver a castidade. E aí a sua namorada vem e te fala, não, hoje a gente vai pro motel porque eu quero isso. Cara, carrega o teu fardo. Seja responsável não com ela que está te fazendo essa proposta, mas seja responsável com a proposta que você fez para a tua vida, que é a castidade. Né? Entenda o que eu quero dizer? Que cada um possa carregar o seu fardo, que cada um possa ser responsável pelas suas próprias ações. Se hoje eu estou casado, eu tenho que entender que eu sou responsável pelas vidas que estão ao meu lado. No mínimo, Douglas, eu quero dizer assim, eu tenho que trabalhar e trabalhar muito, porque 3 em casa, cara, eu vou falar para vocês, hein? A conta de mercado é alta. A conta do mercado é alta. Entende? Tem que trabalhar, a gente tem que ralar, mas não só isso, aqui também, como sendo um pai responsável, e aí depois a gente pode até talvez entrar um pouco nesse assunto, querendo ser um pai responsável, eu preciso aprender a dar amor para essas crianças. Eu preciso aprender, né? E eu preciso querer ser responsável, ser um homem responsável, ter uma paternidade responsável em relação aos meus filhos, ao ponto de falar, não, eu tenho que ter tempo para eles. Isso de forma responsável. Eu tenho que ter tempo para os meus filhos. Eu preciso me dedicar à minha casa. Eu preciso me dedicar àquilo que Deus me deu. Ou seja, eu preciso aprender a carregar o meu fardo. Isso para mim é ser responsável, Douglas. E isso para mim é responder, né? E aí eu vou abrir para você falar, porque eu já falei muito sem você me interromper, né? Eu sei que você quer falar aí também. Mas isso para mim é responder a esse chamado de Davi. Ser corajoso e comporta-te como homem. Ser corajoso e comporta. Eu tô falando aqui que nós não pode fazer um churrasquinho, festar, jogar futebol. Eu tô falando aqui que a gente não pode ser feliz, ser alegre, ser pra cima. Não, eu não tô dizendo isso, que agora você é homem, você precisa ser sério. Você precisa lidar com a vida só na brutalidade. Não, não é isso. Ao contrário, eu estou dizendo que à medida em que nós vamos conhecendo a Deus, segundo São Tomás de Aquino, à medida em que nós vamos nos aproximando do conhecimento, vamos nos aproximando da verdade, nós vamos nos tornando mais homens, porque vamos nos assemelhando a Deus. E é isso que é lindo, né? E Sim, é isso que é o belo. É muito interessante você falar diretamente a ver, né? A gente vai estudando, a gente vai ver em relação à masculinidade e o seu chamado, principalmente nisso que você falou, que não é brutalidade, que não é. Porque você vai acabar sendo grosso, e sendo grosso você não vai ser homem, você vai ser um ogro, vai ser um monstro, vai ser uma desgraça, mas não vai ser homem, porque você precisa ser homem para se completar com a mulher, né? Independente se você tem a vocação do matrimônio,
né? Você precisa, vai ter algum lugar, uma mulher que você precisa se encaixar, né? Para cuidar, né? Como proteção, né? E eu anotei algumas coisas aqui, Wellington, que você falou que é muito importante em relação a alguns. Para nós buscarmos ser homens, né? É engraçado, por isso que eu dou risada. Em relação a serviço, você falou, você citou, né, que né, agora muitos têm desculpa de colocar a culpa no Covid, no Corona, porque não vai conseguir emprego. Deixa eu pegar o nome aqui, o Ademir, né, acabou de falar isso, né, no comentário acima. O homem divinizado, ele constrói a família sólida. Ele contribui para o desenvolvimento da sociedade, ou seja, né, ser firme mesmo, né? Se o homem for um molenga lá, né, ficar colocando culpa em tudo. Não, não vou hoje porque tá chovendo, né? Não vou entregar currículo. Não, hoje eu não vou porque o corona tá aí, então decreto, não, vai fechar todo mundo, não sei o quê. E aí você vai colocando, né, uma culpa em cima da outra. E acaba ficando, né, esse relaxadão, né? Fica esse bicho É. preguiça em casa. E uma coisa que você falou, né, em relação, nesse sentido de serviço e tudo mais, você se recordou de, de que você, lá por volta dos 13, 14 anos, começou a trabalhar e tudo mais. Isso te ajudou a ser homem? Eu me recordo que não vou lembrar a idade que eu tinha mais ou menos, mas por conta do meu pai, né, que por um momento de ausência do meu pai, eu fiquei com aquilo que ele era, né, na minha cabeça, né, de proteção, de cuidar da minha mãe, de cuidar das minhas irmãs, né, e aí eu comecei a ficar mais perto dos meus primos, né, e os meus primos, muito homem, né, muito homem os meus primos, e toda a família tem, tipo, duas meninas, 5 homens, né, e tal, é bastante. E aí eu lembro que todos eles se ajudavam, né? E quando uma coisa que você falou que é assim é fundamental em relação à responsabilidade, né, e serviço, o que mais eu tenho gravado para mim é que essas duas palavras elas não se separam, né? Esses dois sentidos não se separam de responsabilidade e serviço, porque eu lembro que quando a gente fala, por exemplo, né? Vou aqui colocar um exemplo e não vou colocar outro. Em relação a serviço, né? Que só a mulher faz serviço de casa. Pelo amor de Deus, né? Pode, né, que caia por terra isso, porque nós homens precisamos entender de que a mulher ela não é faxineira, né? Ela não é escrava do homem, né? E nós, né? Nós homens, aqui eu não estou empoderando mulher, não, né? A gente está falando de serviço. A gente está falando de serviço. Serviço é do homem também, né? Então, que quando nós casamos, muita coisa, né, dentro de casa eu não sabia fazer, porque eu deixei para minha mãe, né, deixei para as minhas irmãs, e aí a minha mãe falou, não, isso aqui não é de homem, não, e tal. Coisa de homem. E aí eu falei assim, aí agora, né, no casamento, né, que a gente já tem mais prática, fala, não, isso aqui é de homem sim, isso aqui é de homem e mulher sim, né? E principalmente algumas coisas que eu não fazia, né? Como, por exemplo, lavar roupa. Ah, não, né? Onde eu vou lavar roupa? E aí a gente vê que nesses exemplos, né? A gente vai deixando passar esses detalhes, né? E outras coisas que a gente já na criação a gente já vê, como por exemplo, a gente trabalha em encontro, né? Então a gente sabe que quando lá no Renascer é uma festa, né? Quando a gente vai separar as turmas as equipes, né? Aí, isso aqui cuida de tal coisa, isso aqui é de serviço, isso aqui é de técnica, né? Isso aqui é externa e não sei o quê. E a equipe da cozinha, quando vai ver os homens, né? Tem uns meninos do Renascer, eu não vou citar nomes, Não vai denunciar, não. que quando vai lavar a louça, fala, não, eu não vou lavar a louça, né? Porque eu não vou mexer com comida aí, comida misturada com água e tal. A Cris tá dando risada porque a gente sabe que é engraçado. Né? Mas são coisas que se você não assume dentro de casa, né? Quando você for, e aqui homem, se você for para o seminário, se você for para uma ordem religiosa, ou se você for morar sozinho, ninguém vai fazer isso por você, né? E se você pagar uma empregada ou um empregado, você está fugindo da sua masculinidade. Você não é ninguém, né? Você é falso naquilo que você é chamado.
E nós precisamos falar disso porque quando nós, né, olhamos para aquilo que nós buscamos como homem verdadeiro, né, nós sabemos que muitas coisas foram misturadas, né, como você disse, então ali na parte, quando nós vamos, por exemplo, para o grupo de oração, e aqui eu falo grupo de oração de novo, né, não estou falando do Renascer, estou falando de um outro, né, outros grupos de oração, outros dioceses, né, Nem do Ágape, hein? Nem do Ágape. não, nem do Ágape, é de outro lugar, lá na China, lá do outro lado do mundo. De que quando a gente vai para o grupo de oração, né, existe sim vários motivos, né, de que os homens, principalmente os homens, tá? Estou falando isso aqui diretamente para os homens, principalmente os homens, têm um motivo para ir no grupo de oração, seja lá uma menina, né, ou duas meninas, né, é, ou três meninas, né? Por favor, né? Você não é homem ainda, você é um moleque, né? Você precisa se portar verdadeiramente e colocar Deus acima de todas as coisas, né? E aí, nesse sentido, né, Wes, você vai falar um pouco mais em relação a isso, mas se portar como homem também, né, no grupo de oração, né, no serviço, na faculdade, dentro de casa, buscando ser homem, ou seja, se a gente quer ser homem verdadeiro naquilo que Deus nos chamou, ser firme naquilo, né? Ou seja, não ficar fazendo emenda, né? Ah, não, ou procrastinando, né? Não, isso aqui eu vou fazer depois, né? Ah, isso aqui deixa pra lá. Não, isso aqui deixa para outro homem, né? Esse serviço aqui de outro homem. Não, né? Esse serviço é seu, né? Você é chamado a isso, né? Como você disse, né? O exemplo lá da barata, Wellington, né? Se o homem tem um medo de barata lá, né, uma repulsa. E aí, a hora que aparece, né, tá lá com 10 meninas, né, 10 mulheres ali, né, só você de homem, entra uma barata, você vai subir no banquinho com todas elas ou você vai matar a barata, né? Então tem que ter essa resolução de nós, né, nos emendarmos naquilo que a gente viveu, né? Ah, Douglas e o Wellington, eu não tive essa figura, eu não tive essa oportunidade, né? Então, essa você tem agora, né? Você tem o hoje para ser homem, você tem o amanhã, você tem todo esse caminho para você se preparar, para você mudar verdadeiramente, porque ninguém merece, né? Você deu o exemplo das suas filhas, né? Dos seus filhos, e ninguém merece. Se você for casar, seus filhos, né? Tô falando aqui para os rapazes, né? Isso é para nós, né? Wellington, que a gente conversou. A nossa figura de masculino, né, de masculinidade vai refletindo nos nossos filhos. Então, tudo aquilo que ele vai carregar para a vida inteira, né, para ele ou para ela, né, para os nossos filhos ou para os nossos irmãos menores, né, que seja, né, vai ser aquilo que ele viveu em casa. Então, o que você vai levar de masculinidade, o que você vai entender? As meninas que estão assistindo, né, a live, o que você está buscando? Você está buscando o Ken, né? Aquele boneco lá, o namorado da Barbie lá, né? De sobrancelha feita, de cabelo cortadinho, de músculo tudo certinho e tal, um shortinho parecendo uma calcinha, ou você vai buscar um homem que busque a Deus, que busque o céu, que busque a santidade, né? É importante nós colocarmos isso, porque se nós não tivermos uma resolução daquilo que nós vamos viver, ou seja, de buscar ser o homem, né, que nós não estamos conseguindo ver, né, de buscar ser o homem que nós não conseguimos enxergar, de buscar o homem, né, aquilo que a mulher entende, né, que precisa verdadeiramente como completar e verdadeiramente amar, né, proteger principalmente o pessoal que está principalmente namorando, se preparando para o casamento, sabe que essa é uma fase propícia, né, a você se tornar homem de verdade, porque você vai ser o homem da casa e a partir disso assumir várias responsabilidades, assumir vários tipos de serviço, né, e o serviço maior, né, principalmente do homem, é cuidar da mulher. Então, ter isso bem claro, né, que nós estamos numa via, né, de duas mãos, mas a via do homem, nós precisamos ter isso bem claro para nós ser firmes nisso. Wellington, antes de nós continuarmos, eu vou falar para você que nós estamos com quase uma hora de live e nós vamos
com essa daqui, tá? A gente vai encerrar ela e peço para que todos que estão assistindo entrem na que a gente vai começar de novo, porque a gente vai falar de alguns outros temas, né, Wellington? Para nós já caminharmos para a segunda parte, porque ela é mais importante do que nós falamos aqui, né, nessa pequena Douglas, introdução. então, só para quem está nos assistindo ainda, nós ainda vamos falar sobre aquilo que é a vocação do homem, né, por excelência. Nós vamos falar um pouquinho disso, à luz da palavra. Eu também queria falar um pouquinho sobre esse homem a serviço do lar, que você comentou aí, né, contribuir um pouco, E né. rapidinho, Eu acho Wellington. que Rapidinho. Eu vou encerrar e aí o pessoal entra, que vai acabar já os segundos aqui, beleza? Aí ó, o pessoal entra nessa que vai começar. show.